Deixa eu ver. Agora sim. Agora estamos gravando aqui, cara. Estamos... Salve, salve. Eu acho engraçado quando começa a gravar, eu começo a rir, né? Eu É. acho engraçado, cara, porque eu fico pensando assim, cara, lá vem doideira. Começamos a gravar agora, lá, lá vem doideira, cara. E Se eu tenho prepara. aquele cliente, né, que sempre nos prestigia, né? E que, assim, eu imagino a pessoa deve pensar, né? Esse cara, o Otelo é muito doido, cara, tem umas ideias doidas, mas está sempre ali firme, assistindo. Então, para você, meu amigo, né? Você sabe que é você. Eu não vou falar nome, mas você sabe que é você, né? Em sua homenagem, falar coisas muito doidas hoje. Que bom. O baralho está te trazendo hoje, Otelo? Olha, cara, vou te mostrar a capa do baralho, né? Capa é esse aqui, ó. É o tarô divino, tarô do divino. Aqui para as pessoas que gostam de tarô e tal. São E quantas aí, cartas, Otelo? são 78. O tarô geralmente tem 78 cartas. O que eu posso dizer para você é o seguinte, que cada carta ela acessa alguma coisa na minha mente, né? Então eu vou traduzir a sua pergunta assim: o que essas cartas estão acessando na tua mente, Otelo? Porque você sabe que antes de surtar, né, uma das coisas que a gente começa a ouvir vozes, né, cara? Só que, graças a Deus, eu nunca ouvi a minha carta falando comigo, graças a Deus. Mas ela ativa coisas na minha mente, muitas coisas. E uma das coisas que ela ativa, eu vou dizer para você, uma carta dessa assim, a carta dessa, por exemplo, Rainha de Ouros é uma negra, né, que vestida assim, parece um índio também. O que ela ativa na minha mente é uma naturalidade. Naturalidade, né? Ela está na floresta, ela está com uma coisa brilhosa na mão. Então, me vem uma sensação de naturalidade e me ajuda a falar mais naturalmente, assim, sem fazer muita força. Assim. Hoje eu estou mais natural, mais solto. E, e aí, usando a tua expressão, o que me traz, né? O que me traz, o que essas cartas me trazem, ativam na minha mente, seria o seguinte: exatamente essa questão do dedo podre, cara. Hoje, o dedo podre apontou para mim, vamos dizer assim. Sabe quando a gente percebe que tem um defeito que achava que não tinha? Percebe que tem um dedo podre, que só aponta para um lado. Eu percebi essa semana uma coisa muito chata assim em mim, né? Muito chata, muito chata, muito chata. E assim, e relembrando basicamente essa coisa do Clóvis de Barro, né? Porque na fase do esquenta, nós fizemos. A Ivete vai fazer um esquenta no Maracanã, né? Alguma coisa assim. Nós também fazemos esquenta, né? Fizemos um esquenta de 10 minutos antes de começar a gravar. E a ideia do que o Fábio trouxe foi que o Clóvis de Barros, filho, ele teria no YouTube, no Shorts, um vídeo rápido, comentado que não adianta fugir dos problemas, porque se fugir de um, cai em outro, né? Basicamente, o que eu entendi foi isso. Se eu tivesse feito outras escolhas, outros problemas, cara. Não tem jeito, cara. Então, eu concordo, mas assim, quando a gente cura o dedo podre, os problemas mudam, são problemas mais elevados até, assim. O dedo podre, você cura, o dedo fica bom, ele leva a outras coisas, né? Mais ou menos. Então, o que ela me traz é isso, assim, ela feriu um pouco a minha vaidade essa semana, porque eu descobri que eu tinha o dedo podre da seguinte forma: eu adoro dar conselhos, cara. Porra, isso é um saco. Isso é um saco.
E eu não percebia isso. Eu achava que eu não dava conselho nenhum, deixava as pessoas livres. Aí eu fui, assim, sabe quando você vai revendo seus relacionamentos? Relacionamentos familiares e tal, aí você vai vendo que, que ficar dando conselho o tempo todo para as pessoas é a melhor maneira de ficar sozinho, cara. Então, hoje me bateu. Então, assim, a carta, essas cartas acessaram essa parte da minha mente e eu fiquei muito. Sabe aquela sensação, o rei está nu? Fiquei desnudado, cara. Tomei consciência que, que eu não estava sendo um cara bacana com as pessoas. Eu estava sendo um cara chato pra cacete, inclusive, né? Já teve essa sensação, cara? Já. E não sei se foi esse vídeo também, um outro vídeo que eu assisti, mas o assunto, se não foi esse, é um parecido que diz uma coisa que eu acho interessante, achei interessante, que fala que quando a gente começa a entender essas situações que a gente falou aí dos problemas e tudo, a gente está num momento de caminhar para um olhar de vida mais espiritualizado. E eu estou falando isso porque eu creio que isso que você está falando tem a ver um pouco com a questão da gente viver, isso aconteceu comigo, né? Às vezes a gente pensar em ficar aconselhando, dando conselhos sem ter nem sido solicitado para a gente, como se É, fosse um certo julgamento, né? Sabe, assim, sem perceber, a gente está julgando o que o outro está fazendo e dando conselho para que ele faça diferente. E, para mim, uma das coisas que faz parte de um crescimento, de uma evolução, né? Seja ela provavelmente espiritual, eu acredito também nisso, não julgar, né? Não julgar seria também não dar conselhos, né? A não ser que a pessoa chegue e converse com você e busque algum caminho, alguma coisa que possa fazer com que ela tome uma mudança, né? Mas eu entendo que você esteja falando no sentido que, tipo, é uma conversa natural, a gente começa a falar para as pessoas o que elas devam fazer, né? Como se aí. estivesse, sem perceber, julgando o que ela vem fazendo, né? E, de repente, o que ela vem passando, o que ela vem fazendo, faz parte desse crescimento dela também, né? Não sei. Mas, para mim, tem muito essa questão da gente até, como se estivesse aqui falando, ô, Telo, tá jogando esse tarô aí, não tem nada a ver. Por que você não joga dama? Quanta É. gente Pô, conversa joga dama, porque dama vai te fazer refletir sobre jogadas da vida, e as jogadas da vida que se você já vai se preparando para o amanhã, porque amanhã você vai ter que fazer, com certeza, uma jogada importantíssima, porque a vida é feita de jogadas, escolhas, entende? Mas você não me sim. perguntou nada, né, cara? Você não me perguntou. Pô, cara, Você cara, me eu tô perguntou suando nada. de muito calor aqui, cara. Tem que arrumar ar-condicionado essa sala aqui. Mas eu trabalhei com um cara que acho que eu já devo ter contado isso, que eu comprei um mel, né? Comprei um mel, fui na fazenda e tal, e comprei um mel. Um mel, assim, quase que o cara tirou do corpo da abelha, assim, coisa assim, ultra original, mel mesmo, assim, aquilo era mel. E porque hoje em dia tudo é falsificado, tudo é de plástico, e tal, mas tudo bem. Aí levei para o local onde eu trabalhava, levei o mel, né? Mostrei para o cara, pô, fulano, comprei um mel aqui na fazenda tal, lá no interior de Goiás, pô. Aí ele pegou a garrafa assim, olhou, meu, até esse mel aqui não presta. É, Esse mel é batizado, falou assim, esse mel é batizado. E aí ele contou, ele usou aquela frase, aquela máxima, se você tivesse falado comigo, é, eu tinha te arrumado um mel verdadeiro, porque esse aí, melhor você jogar até fora.
É, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Porque é um julgamento, o julgamento que, que a pessoa acaba, veja assim, que a pessoa acaba se tornando um pouco num patamar superior, né, ao outro, né? Porque quando eu julgo e digo para você mudar e fazer o que é certo, é porque é um professor, né? O professor está dizendo se 2 mais 2, qual é o resultado de 2 mais 2, qual é o resultado de 3 vezes 3, né? Então, ele sabe o que é o certo. E quando eu faço um comentário assim, automaticamente eu estou dizendo que você está errado. Tanto Sim. que no ambiente de trabalho também eu tenho uma coisa que eu falo que é aquele povo que fala sempre você, se eu fosse você, ou você devia. É. Às vezes você tem que tomar uma decisão sobre um assunto ali naquele momento, aí depois aquele assunto é levado para uma discussão, aí as pessoas falam, mas você devia ter feito isso, mas às vezes você tem 20 segundos para tomar uma decisão. Ou se eu estivesse no seu lugar, sabe assim, a pessoa não tem as pessoas não estão nas condições que você está, com as informações que você tem, com todo o contexto que você possui, mas ele sabe tudo sobre o que você faz. Sabe Ninguém. mais do que você, ele acha, né? E aí eu levo para aqueles. Eu sempre comento isso quando eu falo, né? Tem palestras que eu falo, é aquele comentarista de futebol, né? Que o jogador correu 2 tempos, aí vem uma bola para fazer um gol, assim, a possibilidade de fazer um gol, ele já está cansado nos acréscimos do segundo tempo, já não aguenta nem andar. Começou o jogo 4 horas da tarde no Maracanã, aos 35 graus. O cara, 6 horas da tarde, 6h15, já correu 2 horas, morto. Aí ele, aquele momento que a cabeça pensa uma coisa, mas o corpo já não aguenta mais fazer aquilo. Aí ele pega. E aí o comentarista na cabine de rádio, né, cara? Ou na televisão, no ar-condicionado, tomando cafezinho, pão de Poxa. queijo. Não, mas ele devia. Porque ele pegou assim, ele devia ter aguardado, mas. Não, assim, é aquela galera que fala assim: se eu fosse você, se eu estivesse no seu lugar, você devia. Mas É. ele não estava na pressão, com as condições que você tinha, com as informações e tudo para poder resolver. E essa é a questão, para mim, um pouco do julgamento, né? Porque quando eu digo que você devia fazer, é porque eu sou superior a você, intelectualmente, ou seja lá, de forma que for, né? Sim. E eu tenho toda a solução para a sua vida. Só não tem para mim, às vezes, mas Não, para mim não, mas para a sua, com certeza. Pô. a minha é um bagaço. Mas para a sua, sabe, assim, eu sei tudo. Cara. Agora eu vou te mostrar uma carta agora. Vou te mostrar uma carta agora. E aí você vai me perguntar assim: o que essa carta está dizendo para você? Eu vou perguntar para você. Vou te mostrar uma carta agora. Vou perguntar assim, Fábio, o que essa carta está dizendo para você, cara? Essa, Cara, essa. essa, essa para mim diz que a gente tem que. A vida é uma folha em branco onde a gente tem que escrever a nossa história. Pronto, tá aí. É. Aí está provado, assim, está registrado em vídeo aí para as pessoas que nos assistem que o importante não é o que está na carta, é o que a gente acessa na mente. Uhum. Então, eu estou jogando com um bolo de cartas em branco agora. E estou falando coisas. Por quê? Na verdade, não, o que eu estou jogando são com as cartas que estão na minha mente. E a melhor maneira de fazer isso é não ter desenho nenhum na carta. Cara, eu não quero ser influenciado.
hoje eu vou jogar com a minha tábua rasa. Uhum. E aí, tô aí. Vamos ver que ideias, que cartas na minha mente eu vou acessar, né? Mais ou menos assim. Hoje eu estou acessando dessa forma a minha mente, né? Aí eu vou dizer para você, te interrompendo, perdão, vou dizer para você assim, essa coisa do cara que ainda tem um cara que fala assim, tudo dele é melhor. Você, poxa, você chega com uma roupa, o cara fala assim, olha, poxa, eu gostei muito desse teu terno de linho, mas é linho da onde? Ah, é linho da Argentina. Pô, cara, o meu, eu tenho um terno. Eu também já tive um linho da Argentina também. Já tive essa fase, mas agora eu estou usando linho da Austrália, porque é mais assim, é mais assado e tal. Aí, aí a esposa do outro cara, parece com uma bolsa, sei lá, Louis Vuitton. O cara falou assim: pô, essa bolsa é excelente, essa bolsa é muito boa, muito boa. A minha mulher parou de usar esse tipo de bolsa há 10 anos atrás, porque agora ela está usando a bolsa Vuitton Louis, que é, poxa, muito superior, é a verdadeira. Então tem um cara que tudo dele é o melhor. Ah, meu irmão. E o chato é descobrir que eu já fiz esses papéis, né? Já fiz. E eu acho até que de vez em quando eu faço, cara. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Eu falo que eu também, no futebol também, o torcedor que o time dele perde de 4, mas ele acha que jogou melhor do que o outro e o juiz é que atrapalhou o jogo. Foi roubo, foi roubo. É, mas tem sempre algo melhor, né, do que o outro, né? E não aceita muito as condições do outro, né? É sempre a visão dele, né? Ele só Distorcido perdeu ou não. porque estava chovendo no dia. Ele perdeu de 20-0, mas é por É, causa da chuva. Foi a chuva que. é. E essa falta de, às vezes, né, de aceitação e reconhecimento também é complexo. Eu estou imaginando se o Fluminense ganhar um Mundial, vão ter um. Vai dar, o Rio de Janeiro vai entrar em estado de alerta, porque o Flamengo não vai gostar. Se o Fluminense ganhar, É, é. eu não sei se eu fosse dono de empresa de ônibus, eu recolheria minha frota. E essa questão é de refletir mesmo, porque eu, você falou se eu já tinha passado por isso, eu parei, eu creio que uns 12 anos atrás eu me dei conta disso. Que eu falava algumas coisas e eu falei, mas ninguém me perguntou isso. O que eu penso sobre isso? E às vezes eu falava algumas coisas na expectativa que a pessoa agisse também conforme eu tinha falado com ela. E aí, como ela não agia, eu falei, caramba, como é que pode? Eu disse que seria legal se ela fizesse isso, aquilo e tudo, e ela não faz, não está nem por isso que está dando tudo errado para ela. Assim. E eu falei, não é bem por aí. Depois eu fiz, mas. E eu acabava ainda ficando assim, meio com aquela coisa assim, incômoda, né? Como que o Otelo não fez aquilo que eu considero que é o melhor para o Otelo? Mas quem sou eu para analisar o que é o melhor para o Otelo? Na verdade, o que eu preciso fazer é auxiliar o Otelo a descobrir o que é melhor para o Otelo. Cara, mas isso aí eu vou dizer para você que eu ainda fazia algo assim, ainda tem eu lembro de um conto budista, na verdade não era um conto budista, mas dois rabinos competindo para ver quem tinha mais defeitos. Ah, eu sou um cara totalmente não sei o quê. Aí o outro, não, rapaz, você é um cara melhor do que eu, porque eu sou mais defeituoso e tal. E um terceiro olhando assim, pensando, poxa, que dois caras vaidosos, né, e tal. E aí é que nem competição de doença na fila do banco, né? O cara, puxa, eu É, tô matando de uma. Meu ácido úrico, cara, meu pé tá assim assado. Aí chega aquele outro colega, mas eu tô com uma hérnia, rapaz, que
começa aquela... O meu é o melhor, até doença. A minha tem que ser melhor, né? Mas tem um detalhe, né? Que eu tenho que tratar. Tem que tratar. Tratamento. Eu vou confessar aqui agora uma coisa muito grave. Eu fico ressentido se a pessoa não fizer o que eu estou dizendo. Olha, você tem que estudar história, fulano. Aí a pessoa vai estudar inglês. Puxa, eu fico ressentido, eu fico de mal com a pessoa. É horrível. Eu faço parte desse seu ressentimento por causa da psicanálise e da filosofia. Eu espero que em algum momento possa reduzir isso. Nós somos horríveis, Fábio. Nós somos horríveis. Por isso que eu estava falando assim, hoje eu vou falar coisa bem doida, cara, desse calor infernal. Na verdade, eu fechei a janela do quarto, era para estar bem mais fresco. Eu fechei a janela do quarto porque tem uns vizinhos aqui maravilhosos. Mas, às vezes, eles têm todo o direito de fazer um churrasquinho, alguma coisa e tal. E nem todo mundo vive para criar um ambiente maravilhoso para a gente gravar, né? Então, eles estão lá batendo papo à noite e tudo mais, só que o áudio deles parece que vem todo para cá. Aí eu fechei a janela, aí o calor ficou uma coisa notável. Mas você sabe que antes de eu estudar psicologia, eu estava buscando filosofia mesmo. Mas eu também não comecei a fazer porque onde eu era de dia, assim, onde eu estava buscando, era ali no centro do Rio de Janeiro. E era durante o dia, as aulas. Eu falei, bom, aí eu não consigo por causa do trabalho e tudo. Mas é muito curioso, assim, muito interessante mesmo. De onde as pessoas tiram um pensamento completamente fora do que é o padrão, né? O que deveria ser o padrão, né? E criam reflexões muito, muito interessantes. Hoje em dia, tem muitos livros que eles chamam assim de pensamento crítico. Livros de pensamento crítico. Como pensar criticamente, como evitar as falácias lógicas e tal. Eu acho esses livros bem interessantes mesmo, assim, porque é tanta gente querendo nos enganar, no sentido de consuma tal cigarro que você vai ser o cara incrível, né, e tal, não sei o quê. Se você usar a roupa tal, as pessoas vão te abraçar e tudo mais. Isso, quando a pessoa pensa criticamente, ela começa a questionar, né? Questionar as propagandas. Então, ninguém quer uma pessoa. Já falam logo que a pessoa é chata, esse cara é chato, hein? Cara, é chato. Olha, esse cara aí. E aí vem as técnicas de venda. O vendedor fica falando o tempo todo, cara. Fala, 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 fala. Não deixa a pessoa pensar. Quando percebe que a pessoa está pensando, ele. Olha, mas inclusive esse produto, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, para dar uma interrompida no teu raciocínio. E eu vou te dizer, cara, é quase como se o empresário falasse assim: olha, para comprar, a gente tem que dar um golpe no raciocínio do fulano, apagar o fulano. Aí ele compra. É. É verdade. Esse golpe no raciocínio é interessante. Técnicas de venda. Não, tem curso de técnicas de venda. Você sabe que uma vez eu entrei numa loja que eu gostava muito de um sapato da loja. Sempre quando eu precisava comprar, eu comprava aquele sapato na loja. E aí eu fui uma vez e não tinha o meu número, sabe? Sim. E tinha um número menor do que o meu. E o rapaz falou aquele negócio de falar assim, não, mas essa forma, é porque é o seguinte, se não tiver um número acima, a forma é grande.
Se só tiver um número acima, a forma é pequena, né? Sempre. Se você calça 40, só tem 41, a forma desse é pequena. Se você só tem 39, a forma é maior. Depende do quanto você calça e o que tem disponível, né? As formas dependem, né, cara? Eu sei que aí eu sei que aí a cor que eu queria não tinha, só tinha 41, acho. E aí a outra cor tinha e tal. Eu sei que na hora que eu fui embora, que eu fui convicto de que eu comprei o que eu queria. E quando eu fui usar o sapato, ele estava menor do que eu falei, cara, nessa conversa, e vai o cor, e número, tudo, eu trouxe o sapato que eu não queria. E aí você vai falar, mas e aí, Fábio? E aí que eu presenteei o meu irmão, que o meu irmão... E tinha a forma menor, né, cara? O sapato menor. Aí, meu irmão falou, caramba, que sapato macio. Eu falei, pois é, por isso que eu sempre vou nessa loja quando eu preciso, que ele realmente é muito macio. Mas já estou com dúvida se volto, né? Porque aí fico feliz de presenteá-lo, mas não devo voltar mais, como isso aconteceu. Eu não voltei mais na loja. Porque tem essas coisas assim, né? De repente, o dono da loja nem tem culpa, coitado. Não sei se ele gostaria de que isso acontecesse. Mas eu preferi não correr o risco, né, de novamente Se eu fosse não, você, não levar o que eu estava desejando. Mas meu irmão ficou feliz. Isso é importante. É engraçado, quando a gente experimenta roupa em casa, é diferente, cara. Na loja parece que tem uma tensão, né? Tem uma coisa assim, uma expectativa assim de você tem que se decidir logo, tem que tomar uma decisão logo, tal. Você não pode levar a roupa para casa, experimentar e voltar, não tem como. É, Mas em toda a roupa, chega em casa, parece que é diferente, assim, é diferente. Assim. Chega em casa e você compra. Assim, aí, se você volta na loja e fala assim, olha, esse sapato aqui está pequeno. Ele fala, não, na verdade, é muito comum, o seu pé que aumentou. Ele quer te convencer que a culpa é sua, no pô. calor, o pé enche, a mão enche, tudo enche. Se tem problema de circulação, É, assim. e aqueles Aí, que falam assim, não, mas ele com o tempo cede. Cede. Depois de um ano te incomodando. com o tempo cede, cara. Cede. Nossa, é Depois de um muito ano, tu já boa. todo arrebentado, todo o pé, todo incomodado, aí ele cedeu. Tá bom. O pé que cede, né, cara? O pé que cede, né? Porque ele cedeu. Com o tempo cede. Por isso É assim, eu gosto daquelas lojas que você pega e, tipo loja. Oi, hotel. Oi. Diga. Hotel. Oi, voltou? Oi. Voltei. Não, Alô? eu voltou. Oi, hotel. Ué. É que eu gosto daquelas lojas meio autosserviço, sabe? Você pega lá o que tem lá disponível, você vai lá, prova, volta, devolve, pega o outro, sem ter aquela questão de. Você fica à vontade, eu fico à vontade. Não gostei, deixo, gostei. Enfim. Não que Assim, as sem, outras lojas sem não sejam intervenção importantes. humana, né, cara? Essa coisa assim, Sem sem. intervenção. Sem aquela. Mas é importante ter o vendedor também para te dar um. Tem umas lojas também que são legais, te deixam à vontade, né, e tal. Mas tem umas que. Tem umas que tem uma música, não sei se você já ouviu, você entra na. Parece que vai explodir uma música. Bum, 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 e tal, e você fica meio perdido. Só falta botar umas luzes, né, para os Nessa, caras ficar meio. Sai nessas, comprando, são sai essas comprando. técnicas. Assim. Quando você vê, você já. Seu débito ou crédito, aí você pá! Já é uma coisa, cara. Agora, eu acho engraçado o seguinte, essa coisa do. Até do Clóvis mesmo, porque tem.
Você fala assim, aquela loja eu não voltei mais. Para encontrar uma outra loja com vendedores honestos, a gente tem que ralar muito, né? Porque a gente sai de uma loja, É, cai na outra e parece que ele fez o mesmo curso que aquele outro vendedor fez. A mesma coisa. é, Aí você sai de outra, você. A mesma coisa. Gente, que loucura, cara. Como é que. Aí eu fico pensando assim. Aí você acha assim, 100 lojas, uma realmente. O cara vai falar assim: esse sapato não é bom para o senhor, não. Isso aí tá. Isso aí vai dar um problema aí, no senhor, tal, tal. Você assim, olha, melhor, vai chegar mês que vem, aí o senhor. Mas esse aí não tá legal. Cara, isso é um milagre, né? Isso é um milagre. Não sei é. se é do cara, do sujeito, ou se é daquela loja, cara. Eu fico na dúvida em relação a isso aí. Mas encontra, mas acho que é raríssimo, 1% e tal. Raríssimo mesmo. E eu admiro, né? Admiro também esse. Porque é aquela pessoa que você sempre, quando vai comprar, você vai buscando aquela pessoa, né? Já vai direto nela, né? É incrível. Direto nela. É. E ela ainda tem umas pessoas que ainda te dão opção, né? É como se fosse assim, olha, eu trouxe esse aqui também para ver se ele é mais confortável, se ele cai melhor. É, Também eu já tive uns vendedores assim. antigamente o cara chamava vendedor, depois passou a ser consultor de vendas, né? Aí o É. consultor, teoricamente, você. Só falta você marcar uma consulta, né, com o cara, porque o cara teria a obrigação de te explicar tudo sobre o produto. Eu Como até, usa. Alô? Oi? Voltou? eu até Ih, rapaz. Tá travando, é? E aí? Voltou? Fala, meu amigo. Tá travado ainda? Travou? Eu tô com a cara congelada, é isso? Você está congelado aqui para mim. Ah, rapaz. Eu não sei se tá vindo um temporal ou não, né, cara? E aí, voltou agora ou não? Voltou. Voltou? Ah, então, Voltou, qualquer mas sua coisa. imagem. Não, a sua imagem está. Agora acho que voltou. Peraí. Foi até. Opa, então. Quando travar assim, pode ligar. Não, você não trava, né? Você está numa posição boa, sei lá. Quando travar assim, eu vou te ligar. Você me avisa, eu te ligo, para Tá. a gente combina aí, ver o que que faz, né? Tava slow motion depois. Tava aquele, sabe, o ritmo mais travando assim. Entendi. Quadro a quadro, né? Entendi. É. Mas esse negócio de vendas, eu ao mesmo tempo busco entender que a pessoa do outro lado, ela vive da venda, né? Então, você sabe que tem umas lojas que eu olho assim, mesmo no movimento do Natal, elas não estão com muita procura. Eu fico pensando mesmo naquilo ali, eu falei, caramba, a pessoa vive disso, né? E eu busco entender, busco compreender, na realidade. Tanto, Cara, é uma é, boa coisa, assim, é interessante, mas aí elevando assim, né? Pensando assim, cara, buscar entender o outro. No final, a gente volta até nos temas, assim, cara. A gente está buscando entender um vendedor ruim, um vendedor desonesto. Mas me vem uma questão: desonestidade tem tamanho? Ou seja, roubou um alfinete e roubar um foguete, tudo não é roubo?
Não, eu não, vamos colocar assim, eu não compactuo, né? Não é que para mim seja aceitável. Por isso que eu fico pensando que eu tento compreender, mas não aceitar, entende? Entendi. É, é como a que a gente aprendeu nos nossos cursos, que toda ação tem uma intenção positiva, né? E essa ação positiva pode ser prejudicial para mim, mas pode ser positiva para quem fez a ação, né? E Sim, aí, sim. não é que eu aceite, mas eu fico buscando compreender, assim, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um tio que ele, uma vez, ele no ônibus, sem perceber quando ele desceu do ônibus, tinham furtado o celular dele. Numa, ele andava tava com a bolsa assim para trás e esqueceu, estava com o celular na bolsa, assim, nessas mochilas. Uhum. E aí, desses celulares mais caros, né, que ele estava usando. E aí, ele, apesar de ficar aborrecido, ele falou, bom, mas que pelo menos ele sirva para ajudar alguém a se alimentar, dessa forma assim. Então, assim, Entendi. não é que concorde com o ato, sabe? Mas é tentar compreender e que aquilo. O chato é que o chato, para mim, o chato é que se eu pudesse conversar com algumas pessoas e se isso fizesse diferença, é que às vezes também as pessoas entram num certo vício de levar a vida sempre num caminho que vou ludibriando aqui, vou não como algo momentâneo para resolver um problema pontual, né? Mas sim como se a vida Sim. fosse um eterno me dar bem, assim, Entendi. me dar bem de forma incorreta, né? E às vezes também eu fico pensando, se eu volto na loja porque o cara me vendeu um sapato com um número que não é o meu e vou me aborrecer, será que vale a pena? Sabe qual é o peso desse meu aborrecimento para mim? O E Noves fora, né? qual é o peso disso, sabe? O quanto que eu vou trazer de amargura, de, sei lá, de incômodos que pode, esses que a gente fala que algumas pessoas ficam até doentes por algumas tristezas que elas vão trazendo para elas, né? E que isso cria algumas doenças, né? E às vezes eu fico refletindo, não concordo e passando agora quando compro sapato, antes de sair da loja, eu confiro no aprendizado. Seja uma É, sandália, alguma coisa, eu pego lá e olho para ver se é o número que eu comprei. Mas tem essas coisas também. O quanto que me custa, no sentido não financeiro, mas o quanto que me custa em termos de saúde, de, de chateação, de aborrecimento, sabe? Do tempo. Até eu falo assim, bom, às vezes, se às vezes quando acontece alguma coisa com o carro que eu tenho que consertar, não é o fato da batida em si, é o fato da rotina toda mudada, aquele teu dia a dia tem que mudar e tudo, mas nisso eu fiz um monte de amizades com um dono de oficina, já que tem que estar tem o lá. lado positivo da coisa, É, né? Pelo menos conhecer as isso. histórias das pessoas, isso é muito legal. Fazer uma limonada, pelo menos, né, cara? Pelo É, menos uma limonadazinha, poxa, né? Não faz mal. Já que tem limão mesmo, então que seja, né? Se bota um açúcar, bota um negócio, faz uma limonada. Mas né, aí vem uma questão que a gente conversa sempre sobre ela. E aí vem assim uma. Eu lembro que tem uma fala daquela monja Cohen, sei lá, que ela fala assim que é mais fácil perdoar, é algo assim. É mais fácil perdoar aquele cara que roubou uma banana porque estava com fome e tal, é mais fácil compreender e tal, do que um cara que matou, né? Um cara que matou e tal. E aí, eu não sei o que ela quis dizer, mas
talvez ela saiba como olhar esses dois, né? Porque tem uma coisa assim, eu vou dizer para você, quando a gente entra um pouco naquela coisa do julgamento também, né? Os dois cometeram crimes. O cara roubou uma banana que estava com fome para dar para os filhos e tal. É um crime, mas a causa nobre, né? Mas o outro assassinou, matou, estuprou, roubou remédio e vários morreram e tudo mais. Todo mundo é criminoso. Como olhar essas pessoas? Será que ela teria uma forma de olhar compreensivo? Então é uma coisa. Como compreender? Como compreender essas É, pessoas todas, né? é Temos que verdade. compreender, inclusive, temos que É. compreender. Não, são aspectos difíceis mesmo, que precisam ser refletidos, né? Eu nunca, eu nunca tive num presídio assim para ver como é que é aquilo ali. Nunca tive conversando com pessoas, né, que tomaram atitudes como essa, né? E para mim deve ter vários níveis assim, né, de vários tipos, aliás, de pessoas que tiraram a vida de outro, né? Pode ter tirado a vida por um assalto ou pode ter tirado também como uma autodefesa, né? E eu, assim, são coisas que para mim são bem individuais, né? Bem pessoais. E aí realmente só no contato, conversando para poder tentar entender, né? Como Não, e aí, entender? aí piora mais um pouco. O pai que teve o filho assassinado por aquele cara que queria roubar o celular, e aí encontrou com o filho dele por uma bobagem, pá, matou, nem o celular levou. É, Nem o celular levou. E aí? Como é pois é. que, como é que perdoa um garoto desses, cara? Aí eu lembro de, acho que uns 10 anos atrás, ou 15, sempre falo isso, tem que renovar minhas histórias, mas essa marcou, que fizeram um projeto social na África, onde, numa vila, botaram para morar pessoas na mesma vila que foram vítimas e foram algozes uma das outras. Sabe aquela coisa assim, uma tribo invadiu a outra, matou, estuprou, cortou o braço e tal, não sei o que, não sei o que lá, e no final constrói uma vila e bota todo mundo para morar junto, cara. E pelo que eu li na reportagem, não sei se foi numa National Geographic da vida, alguma coisa assim, o projeto deu certo. Caramba. E, meu Deus, o projeto deu certo, as pessoas se perdoaram mutuamente e viveram. Eu imagino que no início deve ter dado até morte, mas eu não sei o que deve ter acontecido que as pessoas acabaram se perdoando. Não sei, eu não sei. E viveram bem. É. Nesse mundo de 8 bilhões de pessoas, por aí deve ter muita história até. É, é um. Olha, eu vou dizer assim, o que eu penso, na verdade, né? Que tudo é uma questão de nível evolutivo. Uhum. E determinado nível evolutivo, as pessoas podem ser até assassinos, podem ser pedófilos, podem ser corruptos, podem ser o que for. É um nível de evolução do homem. Um homem que já fez sacrifícios humanos, né? O homem já fez isso. Já praticou canibalismo. Então já fez, o homem já fez isso. Então, a gente não pode perder a esperança no humano. Eu penso dessa forma. E aí vem um presídio, você encontra um monte de caras que amontoados ali. Como não perder a esperança naquele cara? Não estou falando nem no sistema, mas como
acreditar que existe lá no íntimo do íntimo do íntimo íntimo uma coisa boa, né? Uma coisa boa que, se florescer, ele para de ser um Charles Mason da vida, alguma coisa assim. Como? Como, né? É. É uma coisa que aí tem que juntar o Papa, o Clóvis, eu, você, os professores de psicologia todos, né, os sociólogos, sociologia também é uma coisa muito legal, né? Para poder a gente estudar isso, cara. Com a visão de quem passou pelo que aconteceu, né? Que eu sempre também busco pensar assim, né? É a história do comentarista de futebol, né? Não é pela visão de quem está na cabine tomando café e comendo pão de queijo, mas pela visão do pai que teve o filho assassinado por causa de um celular, né? É me colocar como um filósofo, um psicólogo, um profissional, né? Mas me colocando como seria o pai nesse momento, né? Não como uma terceira pessoa. Não, e tem que ouvir também o cara que matou, né? Tem que ouvir Justamente. todo mundo, pô. Não Tem que como uma ouvir o terceira cara que pessoa. matou. São situações bem complexas que eu creio que. Porque, assim, essa questão do cara que matou, né? Tão muito. Não muito, mas são histórias diversas, né? Para mim é difícil colocar um único argumento para isso. Você pode até ter grupos de pessoas que são motivos similares, né? Ou comportamentos similares e tudo. Mas colocar uma única escrita para isso, para mim, é complexo. É porque, assim, Individualizar, deixar de individualizar, né, e tornar muito um grupo, assim. você tocou numa coisa interessante, né? Porque é uma coisa até que viabiliza as ciências ou inviabiliza, porque se a gente pensa no indivíduo como indivíduo, não tem nem como conversar cientificamente sobre ele, porque ele é único. Ele não é uma amostra, ele é único. É, Mas quando ele pensa no indivíduo, faz um estudo aí, 100 mil indivíduos, e aí começa a tecer afirmações genéricas que serviriam para todos, talvez a gente encontre o ser humano genérico. E aquele peculiar, aí os dados das peculiaridades você talvez não interessassem para o estudo. Olha, só me interessa o que funciona para todo mundo. Todo mundo funcionaria dessa forma. E aí nasceria a psicologia, a sociologia e tal. Agora, quem e, estuda as peculiaridades, não sei. em que, inclusive, pode ser que, se você pega uma amostragem do Brasil, é diferente da amostragem do Japão, que é diferente da amostragem da Itália, que é diferente da amostragem. E se dentro do Brasil mesmo, se a gente pega uma amostragem que é do Rio Grande do Sul, uma do Mato Grosso, uma de Goiás, esses nichos também podem ter resultados diferentes. Sim, sim, sim. Eu lembro da história quando eu estudava o HTP, né, aquele teste da casa e tal. E Uhum. aí você tem que adaptar para a realidade brasileira, porque o teste do HTP para desenhar uma casa, o cara desenhava uma casa porque no Brasil as casas não têm chaminé, né? Na maioria não tem chaminé. E tem um significado para chaminé no teste do HTP. Mas aqui ninguém desenhava chaminé. Eu falei, poxa, está faltando. Então, quando não tem chaminé, o cara é louco, sabe? Uma coisa assim. É, Ele é um cara muito contido, ele não deixa escapar as coisas, então a casa sem chaminé. Então, todo brasileiro é assim, porque as casas aqui não tem chaminé, cara. A é, casa não tem chaminé, não tem jeito. Aqui, talvez, se você encontrar todas as janelas fechadas, talvez você possa pensar assim.
mas chaminé aqui você não vai encontrar. Então, era muito legal essa aula de HTP, que mostrava assim, os regionalismos, né? No É, Nordeste, tal. Aí, se você chegar para o esquimó, o cara desenhar um iglu, né? é. Então, Por aí. por aí, cara. Então, troço. Mas, assim, o que eu busco, a minha busca, é o que há de comum no ser humano universal. Uhum. Sabe? Todos os homens foram filhos. Pronto. No mundo inteiro, cara. Todos foram filhos. Nem todos serão pais, mas todos foram filhos. É, Alguma coisa assim. Então, todos dependeram de alguém. Alguém os criou, porque um bebê não sobrevive, ele não é que nem sabe aqueles animais que acabou de sair da barriga da mãe, já sai galopando, e é, dali, sabe, não é aquela coisa, jogou ovo de jacaré, né? O cara jogou os ovos e sumiu, sabe aquela coisa assim, a tartaruguinha já nasce, já acaba, já se joga na água. Não, o ser humano não é assim. Então, é, todos tiveram que ser cuidados por alguém. é. Então, o que eu busco são essas características universais, sabe? Por É, aí. é isso, é interessante. Isso é interessante. Será que tem Isso é, alguém que não precisa de amigos, por exemplo? Será que existe no é, mundo alguém? pode ter um, de forma mais rara, né? Mas pode até ter. Pode Pode ter, não ser significa que tem, né? o cara foi morar no Alasca, né, sozinho, né? Pode ter, né? Não, mas e esse do Alasca tem que ver se foi opção dele, ou se foi fazer algum trabalho que não tem ninguém perto dele. É, é. Qual a opção de se morar sozinho, né? Qual a opção de se morar que não seja por uma fuga de alguma coisa também? Tem gente assim que se decepciona tanto com o sistema que acaba saindo do sistema, né? O cara ele sai das grandes cidades, ele pega e se isola mesmo, né? E tem gente que se isola porque não teve sucesso nesse sistema. O cara simplesmente não teve sucesso. Aí começa a pichar o sistema e, e é aquele cara que nunca teve um relacionamento, nunca teve. O cara não é porque o sistema é mau, não, é que ele realmente não se adaptou, assim. Agora, tem gente que se adaptou e falou assim: eu vou sair de Wall Street e vou para o Alasca. Isso aqui não presta. Esse cara eu acho que é mais autêntico até. O cara que saiu o cara que mora no Alasca, mas veio de Wall Street. É, então, esse que se decepcionou, isso tudo que você fala, é uma opção, mas ele meio que forçado, sabe? De fuga. Eu digo Uhum. assim, você está super tranquilo, super bem e tal, mas você tem como opção a partir de amanhã morar no Alasca. Mas não é Uhum. fuga, é uma coisa até pessoal, uma coisa é sempre pessoal, né? Mas é uma coisa pessoal, de conhecer um estilo de vida diferente, de morar e ter uma experiência diferente. Mas não como fuga, sabe? Uhum. E pode ter. Aliás, tem, com certeza tem. Eu não sei se, porque a gente pode olhar dos dois lados, né? Eu estou indo em busca de alguma coisa ou estou fugindo de algo? Pois é, entende? Se eu vou em busca de alguma coisa, eu vou fugindo, será que tá ligado, tem relação com a liberdade que a gente já falou, né? Ter essa liberdade de mudar. Não quero. Não O, quero o mais daqui. sujeito que está sofrendo lá em Wall Street, mas ele preza, para ele, o valor do dinheiro é muito importante, o valor do status, o carro do ano, e frequentar lugares. O cara que está preso nisso, ele está sofrendo em Wall Street,
mas ele está sofrendo com algumas outras coisas também. Ele está sofrendo porque ele tem valores que estão levando ele à morte lentamente. Né? Ele está tomando remédio controlado, usando cocaína, ele tá fazendo um monte de coisa, ele está estressado, está tratando. Não sei se ele está se tratando, se ele está malhando, se ele não está. Como é que é a relação dele com a família? Mas não, eu tenho que manter meu carro importado, eu tenho que Isso. manter não sei o quê. E aí, cara, quando esse cara sobrevive a um infarto, ele começa a repensar. É, é isso mesmo. Repensar esses valores, né? Assim, cara, eu quero minha vida, eu quero viver. Então ele está em busca de algo ou está fugindo e está fugindo de alguma coisa, né? É uma coisa, é interessante pensar nisso, né? E até quando ele, de repente, está falando isso, até quando ele foge de algo, ele está em busca de algo. Né? É aí que está o detalhe, né? O sujeito ele tá, se ele está fugindo, eu concordo com você. Concordo com você. O cara, se ele está no incêndio, ele está lutando pela própria vida, né? Ele está É, tá indo assim, olha, ó, eu sei que a minha vida é longe daqui, desse quarto em chamas. Pode cair um abismo, mas ele sai dali, né? quando ele foge de alguma coisa, ele está em busca de outra coisa. E até aquele que eu refletindo aqui, até o que está em paz e não está fugindo de nada, ele muda, ele também está em busca de alguma coisa. Então, está tudo bem. Mas esse está tudo bem também me incomoda. Eu Tá quero alguma tudo outra bem. coisa para poder aprender, como a gente sempre fala, né? Para poder aprender. Aqui eu já não estou mais aprendendo nada. Está tudo muito bem. Eu quero algo novo. Esse novo é um desafio também. É, Desafio de morar sozinho no Alasca. Isso é um desafio. é um desafio, é. E a gente, de alguma maneira, eu acho que esse incômodo é o pé na bunda que leva a gente para frente, cara. Para frente. Um certo incômodo, assim, não precisa ser uma super dolorido, mas é algo assim. Estava vendo aqui o link do Eduardo Marinho, né? Um cara eternamente indignado, alguma coisa assim. Teoricamente, a indignação que ele tinha com aqueles valores da família de classe média rica, e ele fugiu desses valores, ele não queria isso, ele ficou indignado com aquilo, que não serve para mim e tal. E foi embora, a família virou a cara para ele e tudo mais. E talvez ele esteja realmente mais feliz agora, né? Talvez. Então é uma indignação que levou ele para frente, cara. Então, E você está falando de dor, me chama a atenção. Eu tenho que pensar nisso, porque eu não sei se algumas dores elas são nós que damos o peso da dor. Isso eu tenho. Mais uma vez, eu estou sem meu papel para anotar isso. mas Ou eu vou alguma anotar coisa. aqui, como é que é o negócio? Porque quando a gente fala que alguma coisa nos causa dor, na verdade, essa dor é fruto das emoções que a gente sente em virtude do que aconteceu. Né? Então, é como se fosse assim: que tipo de filtro eu tenho para filtrar o que me chega, para que eu permita que ele me atinja de forma mais pesada ou de forma mais leve, né? Eu acabo causando essa dor de acordo com o filtro que eu tenho para poder receber o que acontece de forma no exterior, entendeu? Não sei se foi claro até. Deixa eu ver se eu vou tentar traduzir para a minha palavra, ver se é isso aí. Tem gente que faz uma tempestade no copo d'água. É, mais ou menos isso, entende? Como é que eu absorvo as coisas? Uma vez que eu sei que a vida é feita, voltando lá no nosso aquecimento, né? Uhum. Uma vez que eu sei que a vida, ela existe problemas na vida, teoricamente eu estou preparado para os problemas, independente do que problema que vai acontecer. Isso é teoricamente. Se eu Uhum. tenho esse preparo,
quando qualquer situação acontecer, eu que vou dar esse filtro para saber como é que eu vou ser atingido pelo que aconteceu, e esse filtro, ele vai dar o impacto da dor que vai me causar, entende? Mas aí você me deu, assim, aí eu tenho que te falar que você me deu uma grande ideia, uma sacação incrível a respeito das perdas da vida. Uhum. O sujeito sofreu um acidente, ficou tetraplégico. Pá! Uhum. Ficou, infelizmente, né? Eu rezo assim para que o Schumacher, se tiver alguma recuperação, que ele tenha. Cara altamente campeão, né? E não tem nem notícia se ele virou um vegetal ou não, mas bem ele não está. Uhum. E aí ele pode pensar assim, vamos dizer que eu entendi o que você falou. Olha, o peso, se isso é ruim, se isso é bom, isso que aconteceu comigo, se é ruim ou se é bom, é da minha conta. Não é nem da conta da vida, é da minha conta, cara. Pô, isso é um poder, né? Já pensou se a gente tiver esse poder? O cara fala assim, olha, tragédia na região serrana, o cara perdeu toda a família levada pela enchente. Fulano, é ruim ou isso é bom? Isso é da minha conta. Não é da vida. Isso é o meu poder. Já é mais ou menos essa linha que você está dizendo? É o som agora. Agora o teu som que não está saindo, cara. Acho que é a minha internet, inclusive. Tá dando uns picos assim, como se fosse um mau contato, assim. Nada, 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 assim. Agora, enquanto você ajeita aí, né, faz teste som, alguma coisa assim, eu vou dizer para você, isso que você falou, cara, é muito forte, né? Nós vamos fazer uma audioconferência aqui. Vou botar no Viva Voz para sair aqui no. Estou te ouvindo, não sei se você está me ouvindo. Deixa eu. Peraí, fala aí alguma coisa aí. Peraí, eu acho que curou, cara. Peraí, fala aí. Estou te ouvindo. Cara, é uma loucura. De repente está na hora da gente encerrar, cara. De repente está na hora de encerrar, cara. Isso não pode causar sofrimento. Não pode causar sofrimento. É um poder que nós temos aí. A imagem está travada ainda? Você com o celular no ouvido, você está até preto. Tá, opa! Então vamos isso. Vamos fazer esse encerramento, então? É isso aí, meu amigo. Então, a princípio, boas festas, meu amigo. De repente, eu mando uma mensagem especial de Natal e de Ano Novo, cara. Tá legal? Um abraço. Até mais. Tchau, valeu. Não sei se a minha imagem está travada ou não, né? Talvez até não esteja agora. Menos dados e tal. Mas o que o Fábio falou foi uma coisa muito poderosa, cara. Poderosa. Não sei quem conseguiria fazer isso. O cara sofreu uma perda da vida e decidir se isso é uma coisa boa ou não. Assim, cara, não é nem da vida. Meu amigo, para você, hein? Eu vou dizer para você que nos assiste sempre, meu amigo, minha amiga. Cara, isso é uma coisa muito poderosa. Se o Fábio tiver certo, isso é um poder enorme, cara. O sujeito perdeu tudo, pode perder até a saúde.
e ele decidir. Isso foi uma coisa boa ou foi uma coisa ruim? Eu posso decidir. É um poder de escolha sobre tudo. É um poder sobre tudo. Tudo, tudo, tudo. E aí, cara, é uma coisa que a gente tem que conversar mais sobre isso com o Fábio e tudo mais, tá bom? Então vamos nessa. A princípio, conversa com o Fábio deve retornar na outra semana ou depois do Ano Novo. Eu não negociei essas férias com ele. Então, a princípio, meus amigos, um ótimo Natal, um Ano Novo sensacional. Eu não tenho dúvida disso. A conversa com o Fábio pode ajudar, eu não tenho dúvida, hoje eu afirmo, não tenho dúvida disso. A conversa com o Fábio pode ajudar você mesmo que eu estou falando, a ser feliz, ter um ótimo Natal agora, o próximo e um ano novo melhor ainda, tá bom? Um abraço. Vamos fazer a nossa rotina aqui de desligamento. Sensacional. E sempre boa, né, cara? Eu não sei realmente como. Não sei como classificar. Sempre boa. Boas festas, gente. Tudo de bom. Valeu!